Vida, minha vida. Vanir Matos Torres. Pelo Espírito Daniel. Capítulo 1. A dor de meu destino. Estava a passear pelo campo quando escutei um cavalgar que vinha em minha direção. Para meu espanto, só tive tempo de me agarrar aos arreios, e me vi sendo arrastado junto com o animal pela relva. Quem galopava perdera o domínio e o cavalo corria em disparada. Eu, que era musculoso, consegui com força me equilibrar. Segurei o cavalo, mas não consegui fazê-lo parar de empinar. Foi aí que me dei conta de quem o animal conduzia. Era uma bela amazona que, com seus olhos azuis, sorria para mim. Fiquei impressionado. Era para ver em seus olhos o terror do momento, mas ela sorria, e se desfez em agradecimentos, dizendo ser culpa sua e o cavalo ter disparado em desabalada carreira. Fiquei a bater nas calças me limpando. Ela ria, como se tudo fosse uma brincadeira. Dei-lhe a mão para que descesse do cavalo, mas ela recusou. Disse estar com pressa, cansada, e, assim como apareceu, se foi sem ao menos dizer seu nome. Sentei-me na relva e fiquei a pensar, como fora tudo rápido. Acabou como num passe de mágica. Depois disso, uma semana se passou. Estava eu no mesmo lugar quando o som do galopar soou nos meus ouvidos. Veio em minha direção sem parar. Desviei-me e tentei segurar os arreios, mas dessa vez me escapou. Foi ela num galopar rápido, cabelo esvoaçando ao vento. Logo desapareceu. Fiquei assustado, pensando em como a situação se deu igualzinha à outra. Esperei mais um tempo e fui embora meio macambuzi com tudo aquilo. Marquei o dia, dali a uma semana, ali estaria de novo. E foi o que aconteceu. Dessa vez fiquei esperto, tentando ouvir alguma coisa que pudesse ser a bela amazona. Um tempo se passou e nada aconteceu. Eu, como estava cansado, deitei sobre a relva e dormi. De repente, só senti saltar sobre mim uma enorme figura. Depois do susto, logo levantei. Ela jacia disparada, rindo e me acenando com um lenço branco. Já estava ficando preocupado com aquela situação. Um erro de cálculo e estaria eu esmagado no chão. Fui embora pensando se voltaria, mas a curiosidade me levou de volta. Uma semana se passara e estava eu ali de novo, como se esperasse um encontro. Perto de onde sempre ficava havia uma frondosa árvore com tronco muito grosso, seria meu esconderijo. E ali fiquei um tempo até ver chegar a figura. Era uma linda miragem, e percebi que o trajeto que fazia era sempre o mesmo e, por coincidência, igual ao meu. Passou ela em disparada, vestida exatamente como da vez anterior. Não perdia no galopar seu chapéu e seus cabelos esvoaçando. Lindos como sempre. Eu era novo naquela cidadezinha, por isso não sabia de quem se tratava. Mas perguntaria aos habitantes, com certeza me dariam informações. Fui para aquela cidade em busca de trabalho. Havia chegado ao primeiro dia daquele acontecimento e nada tinha arranjado. Saí dali e dirigi-me até a igrejinha. O pároco certamente me indicaria alguma coisa. Todos os habitantes deveriam conhecê-la, e assim o fiz. Era uma igreja pequena, mas acolhedora como todas o são. Entrei, rezei um pouco e fui falar com o sacristão. Ele me disse que o padre não se encontrava, tinha ido dar uma extrema-unção, mas logo estaria de volta. Se eu quisesse, poderia esperá-lo na sacristia. Eu perguntei ao rapazola se não conhecia a moça, e dei a descrição. Ele disse que eu não tinha observado direito. Essa, eu não tinha visto, não. Como pôde ele afirmar que eu não tinha visto o que vi? E talvez fosse um pobre coitado que estivesse ali para ser ajudado e servir ao padre. Não quis esperar, achei melhor andar e ver se conseguia alguma coisa. Minhas economias estavam acabando, e eu tinha que as repor antes que as esgotasse. E a hospedaria tinha de pagar em dia, senão seria despejado sem minha bagagem. Fui ao ferreiro perguntar se não queria um ajudante. Eu entendia de ferrar os cavalos, ainda conhecia as doenças e sabia administrar alguns remédios. Fui falar com ele. Era um homem enorme e gentil. Disse que talvez precisasse de ajuda, mas só dali alguns dias. Fiquei de voltar na semana seguinte, e aproveitei para perguntar sobre o que me afligia. Quem era aquela moça que não se desvia por nada de seu caminho? Ele me olhou espantado, como se tivesse perguntado alguma besteira. Disse ele que não sabia de nada e nada poderia me informar com certeza. Fiquei mais curioso,
Quem seria aquela figura? Se a conheciam, não queriam falar. Se não a conheciam, por quê? Então, eles ficavam impressionados quando eu falava sobre ela. Quando cheguei à hospedaria, em vez de ir para o meu quarto, fiquei por ali perambulando. Fui puxando conversa e formulando a minha pergunta. A resposta era a mesma. Dizia que não poderiam me dar informação certa, porque a descrição por mim dada era completamente errada. Eu comecei a rir. Estavam todos confusos, ou eu, com aquela visão tão bonita, tinha errado nos traços que descrevia. No dia seguinte, fui ao mesmo lugar e, dessa vez, não me escondi. Fiquei em pé onde ela teria de passar. Aí, ouvi o galope. Ela se aproximava e, para minha falta de sorte, vinha em desabalada carreira. A princípio pensei em correr, mas depois pensei, como das outras vezes não me machuquei, correrei o risco. Quando o cavalo chegou perto, saltei e peguei as rédeas. Dessa vez consegui pará-lo. A bela moça ria como se fosse alguma coisa engraçada. Não soltei as rédeas, fiquei segurando o cavalo. Pedi que dissesse seu nome e onde morava. Moro pelos campos, vive o sabor do vento, respondeu-me. Voltei a perguntar. Qual é seu nome? Meu nome é Vida, é o oposto da situação, disse-me ela. E, dando um puxão, soltou-se e foi embora a galopar. Fiquei sem entender nada, só seu nome ficara certo na minha mente. Voltei à hospedaria. Fui logo falar com o dono do estabelecimento onde poderia encontrar uma moça que se chamava Vida. Ele ficou pálido, e me disse mansamente. Deixe essa moça em paz, Vida não mais nos pertence. E, antes que eu perguntasse mais alguma coisa, foi se afastando em resmungos. Se não queria me falar dela, teria de perguntar a outra pessoa. Na hospedagem, havia um rapaz franzino que nos servia comida, gostava de puxar uma conversa, e eu dele sempre me esquivava, mas dessa vez era diferente. Eu queria saber muitas coisas. Onde Vida morava? Tinha família formada? Ou era uma moça feliz, sem compromisso com nada, por isso andava em galopes desabalados? E assim me cheguei a ele. Fui logo perguntando. Sabes onde posso encontrar Vida? Ele desatou a rir. Disse que a dele ele não dava, mas que eu ficasse na calçada perguntando a quem passasse que talvez alguém de alguma dispusesse. Eu era calmo, mas fiquei irritado. Disse que não tinha gostado da brincadeira. Se ele não sabia que Vida era o nome de uma bela moça que vivia a galopar pelos campos. Ele disse que eu estava variando, devia ter pegado muito sol na cabeça. Disse que eu fosse para o quarto, que mandaria a arrumadeira me levar um remédio. Eu não tenho nada, respondi. Eu há pouco cheguei. Já vi a moça diversas vezes. E vocês dizem que não a conhecem. Ele foi embora, me deixou falando sozinho. Fiquei pensando que fora uma má ideia ter ido morar naquela cidadezinha. Fui para o meu quarto e, assim, recolhido, fiquei a pensar em Vida. Como podem dizer que não a conhecem? Que mistério existe? Será que o que eu vejo é miragem? Acabei dormindo. Estava muito cansado, mas tinha o firme propósito de, no dia seguinte, o mistério desvendar. Acordei cedo. Fui direto à igreja, esperei o padre acabar de rezar a missa para falar com ele. Fiquei olhando aquelas pessoas que me cumprimentavam como se já me conhecessem, mas, quando ia lhes perguntar de alguém que era habitante do lugar, diziam que para eles não existia ou era imaginação minha. Apresentei-me ao pároco contando minha aventura. Ele me olhou, coçou a cabeça e disse que iria me contar uma história, mas teria de ser outro dia. Agora teria de dar uma extrema-unção. Retruquei. Como pode, numa cidade tão pequena, morrer tanta gente em tão pouco tempo? Sempre que o procuro, o senhor foi abençoar alguém que está partindo. Ele foi andando e acenando com a mão como se dissesse, até logo, ou esqueça tudo isso. Fiquei ali sentado. Quanta coisa estava acontecendo. Quando fui para aquela cidade, não sabia que encontraria tantas surpresas. Rezei, quando já ia me levantar, tive de dar passagem a uma senhora. Não entendi por que ela resolveu se sentar ao meu lado, a igreja estava praticamente vazia. Ela disse. Não se vá. Fique um pouco e vamos conversar. Olhei para ela espantado. Não a conhecia e acho que nem ela a mim.
Mas sentei-me de novo a seu lado esperando o que teria para me dizer. Ela rezou. Rezou. Não parava mais. Rodava o terço para todo lado. Eu estava ficando cansado. Cutuquei-lhe o braço e disse que ia embora. Ela, levando o dedo aos lábios, pediu silêncio e tocou no meu ombro, impedindo que eu me levantasse. O silêncio da igreja. Toda aquela confusão. Era tão simples me dizerem quem era a moça da montaria e faziam tanto mistério. Fiquei esperando, até que perdi a paciência. Fiz o sinal da cruz e me levantei apressado, não lhe dando tempo de me impedir. Quando cheguei lá fora, respirei fundo. Engraçado, parecia que ia sufocar se de lá não me retirasse. Fui andando devagar pelas ruas, uma brisa leve enxugava meu rosto, pois, quando saí da igreja, estava molhado de suor. Fui até o ferreiro. Logo que o encontrei, foi me falando que ainda não tinha o serviço, mas disse a ele que eu queria mesmo que me alugasse um de seus animais. Ele respondeu que não alugava montarias, mas tinha o seu cavalo e o emprestaria a mim. Agradeci a confiança. Disse que queria galopar para conhecer a redondeza. Logo à tarde voltaria. Estendi a ele um dinheiro que recusou, dizendo que eu trabalharia para ele e, então, acertaríamos nossa conta. Selei o cavalo e fui embora. Já tinha o destino certo, dessa vez eu a seguiria. Desvendaria todo aquele mistério. E assim o fiz. Fiquei horas esperando. Já estava com fome, meu estômago doía. Estava sentado na relva, e o cavalo amarrado no tronco da árvore que da outra vez me escondera. Escutei-o galopar. Desamarrei o cavalo e saltei rápido na sela. Quando ela passou, fui eu acompanhar. Ela galopava rápido como o vento. Olhou para mim e sorriu, mas não diminuía a marcha. Eu era um bom cavaleiro, mas ela era rápida demais. Consegui acompanhá-la até certo trajeto, mas ela foi se distanciando. Acenou com o lenço branco e eu vi que era inútil seguir galopando. Dei meia volta e voltei para a cidade. O ferreiro já me esperava na porta do estabelecimento. A montaria estava toda suada. Desmontei e disse que lhe daria tratamento. Ele foi atrás de mim. Disse que eu parecia cansado. Perguntou o que tinha acontecido e por onde eu tinha andado. Respondi que, se contasse não me acreditaria, porque fui deixado para trás em galope por uma amazona de olhos azuis alucinantes. Ele me olhou espantado. E disse: "Acho que você viu um fantasma." Disse-lhe que não estava para brincadeiras, estava cansado, com fome sem resolver um mistério. Dirigi-me para a hospedaria. Comi um pouco e fui para o meu quarto descansar. Já estava quase pegando no sono quando ouvi batidas leves na porta. Sentei na cama, procurando ouvir se era realmente na minha porta que batiam. A confirmação veio de mansinho. A batida era tão leve, mal dava para escutar. Levantei-me e fui abrir a porta. Espantei-me com quem estava ali. Era aquela senhora da igreja, em pé na minha frente. Perguntei o que queria. Ela disse: "Vim conversar com você." E, dizendo isso, foi entrando sem mesmo pedir licença. Sentou-se à beira da cama e pediu que eu fizesse o mesmo. Contar-me-ia uma história e desvendaria um mistério. Quando ia começar a falar, entrou em meu quarto, falando alto, um magrelo que servia comida. Eu tinha deixado a porta entreaberta, pois tinha uma senhora no quarto comigo. Ele foi dizendo: "Estão todos a procurando, mas sabia que a encontraria aqui." Foi pegando a senhora pelo braço e a conduzindo para a porta. E eu disse: "Espere um pouco. Esta senhora veio conversar comigo. Não tens o direito de invadir o quarto e levar minha visita consigo." Ele nem me deu atenção, saiu do quarto batendo a porta e levando a senhora pelo braço. Fiquei a pensar no acontecido. E o que ela tinha de importante não pôde falar comigo. Só podia ser sobre vida, mas isso não ficaria assim. Nem perguntei o seu nome e onde era sua moradia. Assim, com a boa vontade que eles tinham em dar informações, achá-la talvez fosse difícil. Não pensei mais no caso e fui deitar, porque estava extenuado. Os últimos acontecimentos tinham mexido demais com minha mente. Acordei bem cedo. Arrumei-me e desci para tomar o desjejum. Estava achando que seria outro dia difícil, seria melhor estar preparado. Dessa vez não perguntei nada a ninguém, tomei meu café em silêncio. O rapaz me serviu e nem me olhava,
Acho que estava com medo que de novo interrogasse. Saí dali e fui ao ferreiro. Perguntei onde poderia comprar um bom cavalo, mas que não me custasse muito caro. Minhas economias estavam chegando ao fim. Juntei-as durante um bom tempo fazendo serviços diversos. De tudo eu sabia um pouco. Trabalho pesado não me metia medo. Ele me mostrou um baio que colocaram em sua mão para vender. Poderia dar a metade, o resto descontaria quando começasse no emprego. Era um animal forte, estava dentro de minhas posses, e com a oferta de que ali poderia deixá-lo. Foi um verdadeiro achado ter conhecido o ferreiro. Tive de comprar a sela e o restante, mas era um investimento. Não poderia me locomover sem ter minha própria montaria. Fui a galope encontrar vida. Parecia que ela já fazia parte de minha vida. Ficava ansioso para vê-la, nem que fosse só por um aceno e um sorriso. Enquanto esperava, deu tempo para pensar em minha vida. Eu estava obcecado com essa história. Acho que estava até pensando em como seria se ela não aparecesse. Meu coração deu uma disparada só por eu estar pensando assim. No meu devaneio, nem a ouvi chegar, escutei uma gargalhada e, quando me virei para ela, com um sorriso, ela disse: "Hoje não quer me pegar?" Assim dizendo, partiu em galope. Montei rápido e fui atrás dela. Ela voava em disparada e eu no encalço dela. Até que meu cavalo empinou e fui jogado para fora da sela. Senti que caía no chão e bati a cabeça numa pedra. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas, quando abri os olhos, ela molhava minha testa com seu lenço. E disse: "Que bom que acordou." Eu já estava ficando triste. Sentei-me na relva, era onde estava deitado e ela sentada ao meu lado. "Você é ótima amazona", disse a ela. "É difícil acompanhar seu galopar." Ela levantou-se, perguntou meu nome e disse estar atrasada, tinha de ir embora. Seu cavalo e o meu pastavam juntinhos, nem parecia que o meu tinha me derrubado no chão. Mas foi a melhor coisa que já me acontecera, nem liguei se algum mal tinha feito em minha cabeça. "Daniel", disse, "é o meu nome. Nome que foi dado ao meu pai e ao meu avô. E quando tiver a graça de ter um filho, é assim que o chamarei." Ela começou a rir. Disse que eu era engraçado, pegou seu lenço e foi embora, com aqueles cabelos esvoaçando ao vento. Fiquei ali sentado, parecia um bobo da corte. Acho que estava ficando apaixonado. Deitei-me na relva e, assim, permaneci sonhando. Não me importava mais se não me queriam falar sobre ela. Já sabia o seu nome, não me importava sua vida e quem lhe fosse conhecido. Tinha falado com ela, e isso era maravilhoso para mim. Ainda sentia seu toque em minha testa, era maravilhosa a sensação que sentia. Fiquei ali um longo tempo. Já estava entardecendo quando dali parti. Queria ficar mais tempo, mas logo a escuridão tomaria conta e, para seguir até a cidade, só teria a claridade da lua. Como muitos caminhos ainda eram desconhecidos para mim, era melhor eu já ir partindo. Fui num trotar lento. Não tinha pressa de chegar a lugar nenhum. A noite era uma criança e eu, um sonhador com esperança. Fiquei perambulando pela cidade depois de ter guardado e limpado minha montaria. Ele era cúmplice de minha aventura, teria de cuidar bem dele. Dele muito precisaria. Foi uma longa noite, não conseguia pegar no sono. Não conseguia deixar de pensar naquela sensação de conforto em minha testa. Levei muito tempo para dormir. Acordei com o sol em minha cama, era como se viesse me acordar dizendo que eu estava perdendo muito tempo. Levantei rápido, me arrumei e desci. Sentia que me olhavam estranhamente, mas fingi não perceber. Tomei rápido meu café e fui até o ferreiro. Era o dia que dissera que me empregaria, e eu tinha de estar lá bem cedo. Lá chegando, já encontrei trabalhando. Foi dizendo: "Pensei que tivesse esquecido nosso acerto." Disse que precisava trabalhar e ali eu me sentiria satisfeito, pois era a profissão que gostava. Meu pai também fora ferreiro. E, assim, entabulamos conversa enquanto fazíamos o serviço. Mais tarde, quando perguntou se não iria almoçar, respondi: "Se possível, gostaria de trocar a hora do almoço por algumas horas à tarde." Ele disse que tanto fazia, daria no mesmo. De toda maneira, faria o meu serviço. Fiquei feliz como as coisas estavam ocorrendo. Já estava trabalhando. Tinha minha montaria.
e uma bela moça em meus sonhos. À tarde, fui galopar no local de encontro. Fiquei a esperar, mas ela não apareceu. Fiquei triste, acabrunhado, com medo de não vê-la de novo e de que tudo não passasse de uma miragem. Fui embora de volta ao trabalho. Dessa vez, não quis entabular conversa. Fiz meu serviço amuado. O ferreiro me olhava, mas nada perguntava. Uma semana se passou. Eu ia todos os dias ao mesmo lugar e nunca mais perguntei nada a ninguém. Talvez ela tivesse compromisso e eu não iria querer saber disso. E assim vivendo, voltado para o trabalho, o tempo passava mais rápido. Vivia na certeza de que haveria de novo, e isso me dava alento. Comprei uns livros, assim, enquanto a esperava, o tempo passava mais rápido. Na leitura eu me distraía, até que um dia, assim distraído, alguém pousou as duas mãos em meus olhos. Era um toque suave que eu já conhecia. Vida, disse. E ela, rindo, disse que eu era esperto, era um adivinho. Sentou-se comigo na relva perguntando o que eu estava a ler. Mostrei-lhe o livro, disse que era um passatempo enquanto ela não aparecia ali. Ela sorriu e me perguntou: estavas a me esperar? E se eu não viesse? Ficaria aí o tempo todo, sem certeza de que eu iria chegar? Te esperaria toda a vida, respondi. Ela riu e disse: está de acordo com meu nome, mas toda a vida é muito tempo, não acho que vale a pena. Você falou em um filho. Tens uma mulher, com certeza. Deve agora estar te esperando com o almoço fumegando sobre a mesa. Agora foi minha vez de rir. Disso tudo que você falou, só queria esse prato fumegante, o resto não existe em minha vida. Eu agora vivo te esperando a cada instante. Ela passou a mão pelo meu rosto, disse para eu seguir o meu caminho. Seu caminho agora era outro, não podia alimentar minha ilusão de que ficaríamos juntos para sempre. Foi a primeira vez que a vi triste. Dei-lhe um sorriso e disse: não pensemos no amanhã, o importante é este momento. E ninguém poderá tirá-lo de nós. Ela se levantou e saiu correndo, gritava que a fosse pegar mesmo sem sua montaria, duvidava que eu fosse alcançá-la. Corri atrás dela como louco. Teria de alcançá-la ou ela fugiria de mim. Ela parecia uma gazela. Não consegui alcançá-la em tempo, caí no chão extenuado, quando vi que ela voltava correndo. Chegou, jogou-se ao meu lado, suas risadas eram como música ao vento. Fiquei olhando para ela fascinado. Por perto havia muitas flores, fui catando uma a uma e colocando em seus cabelos. Parecia uma princesa saída de um conto de fadas e estava ali comigo. Eu estava maravilhado. De repente, ela se levantou e disse que ia embora. O dia já se faz tarde. Não posso mais ficar nenhum momento, mas prometo que vou voltar. Onde você mora? Perguntei. Ela me entregou o seu lenço e disse: guarde como lembrança. E assim dizendo foi-se a correr, voava como se estivesse a galope. Fiquei ali parado. Estava apaixonado por ela. Não sei aonde aquela relação nos levaria, mas não queria pensar. Amanhã seria outro dia. Voltei ao trabalho atrasado, mas o ferreiro nem me questionou. Teria de trabalhar até mais tarde para compensar as horas que passaram. Trabalhei tanto que, quando saí, as ruas estavam desertas. Cheguei à hospedaria e nada consegui para comer, já se fazia tarde e quase todos já tinham se recolhido. Eles sempre deixavam na mesa principal um cesto com frutas. Apanhei uma maçã e foi meu alimento do dia. Joguei-me na cama cansado, nem de roupa troquei. O cansaço era maior que o cheiro que meu trabalho deixava e pelas minhas narinas entrava, mas não me importei. O que importava é que eu estava feliz, fora o melhor dia de minha vida. Vida. Essa palavra se tornou mais que uma palavra, tornou-se o nome mais importante de minha vida. Acabei dormindo em sonhos. Estava ansioso pelo próximo dia. Acordei cedo, peguei logo no trabalho, não queria atrasar o serviço por causa das tardes em que chegaria atrasado. À tarde, voltei ao lugar de sempre. Fiquei horas a esperar, e foi com tristeza que tive de voltar ao trabalho sem encontrar vida. Trazia o lenço guardado junto ao peito. O perfume de flores me dava a certeza de que de novo a encontraria. Os dias se passaram e eu, como sempre, a esperava e ela não aparecia, mas o lenço e seu cheiro me confortavam na certeza de que o dia seguinte seria um novo dia. Assim se passaram meses. Assim se passou um ano.
Eu vivia com a certeza de que tudo não fora um sonho. Tinha seu lenço como prova, e isso dava alento à minha alma. Até que um dia. Era um domingo. Todos tinham atendido ao repicar dos sinos, anunciando a chegada à hora da missa, mas eu, ao contrário de todos, me dirigi ao meu recanto, onde tinha minhas horas de sonho. Fiquei sentado distraído, olhando meu cavalo, que tranquilo pastava. De repente, ele ficou assustado e começou a relinchar. Pensei, alguém está vindo. Descobriram meu recanto e não poderei esperar vidas sozinho. Mas, para minha surpresa, quem vinha a galope era a amazona mais linda que já vira. Vida vinha linda. Como sempre, o sorriso em seu rosto era uma festa. Veio em direção a mim como se tivesse marcado um encontro. Saltou do cavalo sem esperar que eu a ajudasse, correu em minha direção e me deu um forte abraço. Ficamos muito tempo assim colados, nem parecia que tinha se passado um ano, mas havia tristeza em seus olhos, e isso não poderia passar a ninguém despercebido. Eram uns lindos olhos. Peguei sua mão e sentei com ela na relva. Disse que a tinha esperado todo aquele ano, mas sempre com a certeza de que voltaria a encontrá-la. Ela me olhou como se estivesse surpresa. Um ano? Perguntou. Como se passou tanto tempo? Ainda ontem estive contigo, esqueceu? Você caiu do cavalo e eu cuidei de você, até lhe dei de lembrança meu lenço. Fiquei olhando para ela. Será que vida era perturbada? Como não sabia que se passara um ano? Por onde será que andava? Alisei seus cabelos. Disse estar enganado. Para mim, um dia é um ano sem você. Assim foi e você não entendeu. Ela, então, deu uma sonora gargalhada e disse: Você gosta de brincar comigo. Mas me deixou assustada. Pensei que você poderia ter problemas na cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? Só você pode me ajudar nesse mistério. Fiquei olhando para ela e me perguntando se seria sincera realmente, mas depois me arrependia por meus pensamentos. Ela estava ali, e era isso que importava, e não quanto tempo havia passado. Ela estava com a mesma vestimenta de sempre, o chapéu em sua cabeça era sua marca. Perguntei outra vez onde morava e por que não poderia vê-la em sua casa. Ela disse que poderia encontrá-la em muitos lugares, mas nenhum seria, para mim, de fácil acesso. Fiquei sem entender nada, mas não queria assustá-la com muitas perguntas. Ela estava ali comigo. E essa era a melhor resposta que eu poderia ter conseguido. Ficamos a conversar sobre os livros. Falamos das flores, da natureza, de como era bom contar as estrelas ou sentir no rosto a chuva caindo. O tempo, nessa hora, parava. Era um momento mágico, tudo mais não existia. Só eu, ela e a natureza, não esquecendo os dois cavalos que se entrusavam e pastavam juntos como se há muito se conhecessem. Perguntei se ela não estava com fome. Tinha levado comigo algumas frutas. Recusou, dizendo: Quem me alimenta é o tempo. Disse que ela não levava nada a sério e me falava em enigmas. Teria de aprender a decifrá-los e assim teríamos melhor convívio. Ela como sempre ria de minhas palavras. Contou-me que conhecia todas aquelas paragens. Perguntou-me se não queria ir com ela. Mostraria-me como a natureza é bela. Achei ótimo acompanhá-la. Era domingo, minha folga, não teria preocupação de voltar ao trabalho. Pegamos nossa montaria e, dessa vez, cavalgamos lado a lado. Caminhamos muito tempo. Lugares que nunca tinha visto antes. Uma linda cachoeira e um córrego de água limpa e refrescante. Levei meu baio para beber água e, quando fui levar o dela, disse que não precisava. Ele dispensava, não precisava dela. Fiz de minha mão uma concha e levei para ela essa água fresquinha, e ela disse que não a queria. Não tinha sede, ali me levou para que dessa água limpa me servisse. Como pode você não ter sede nem fome? Perguntei a ela. Você é uma figura estranha. Ela, rindo, jogou-se em meus braços, me beijou, e eu fiquei maravilhado. Ouvi o sino repicar. Vi descer as estrelas. Ouvi mais forte o barulho da cachoeira e pensei que fosse morrer nesse momento. Mas eu, assim extasiado, fiquei um pouco sem ação. Aconteceu sem eu ter esperado e, por isso, não tive reação. Ela saiu correndo e não pude segurá-la, pegou seu cavalo e foi embora em disparada. Eu fiquei ali,
como uma estátua, sentindo ainda aquele doce beijo que alimentaria os dias seguintes, pois muito tempo ela ficou sem aparecer. Todos os dias eu ia religiosamente esperá-la, mas voltava frustrado e mergulhava cada vez mais em meu trabalho. Amigos, não tive tempo de fazê-los, só o ferreiro era minha companhia. Conversávamos sobre muitos assuntos, só sobre vida nunca mais falaríamos. Aquela senhora desapareceu. Cidade estranha era aquela. Mas, como eu pouco saía para andar pela cidade, poucas pessoas eu via. A não ser aquelas que vinham para receber meus serviços. Mas não entabulávamos conversa. Eu estava sempre compenetrado no que fazia. Passaram-se 6 meses. Eu, numa maior aflição, comecei a cavalgar pelos arredores. Queria ver se encontrava alguma pista. Alguma coisa que me levasse onde vida vivia. No fim da cidadezinha, havia um cemitério. Sem me dar conta, caminhei até lá. Entrei, fiquei por ele perambulando até encontrar algo estranho. Era um túmulo coberto de flores. A jazida era toda de mármore rosado, foi isso que me chamou a atenção. Contrastava com o branco que imperava naquela região. Aproximei-me para ver a figura que tinham emoldurado e colocado no túmulo. Qual não foi minha surpresa? Era alguém que parecia minha tão amada vida. Fiquei perplexo. A semelhança era demais. Devia ser sua mãe, mas, estranho, para ser mãe de vida era nova demais. Saí dali pensativo, o que estaria ocorrendo? Dizem que descrevi a pessoa errada, e igual à descrição que dei todos a conheciam em túmulo. Então, por que diziam que em vida não havia ninguém com a descrição por mim feita? Eram tantas interrogações. Mas essa foi demais. Fui à igreja com o firme propósito de saber tudo do padre. Entrei pedindo licença, fui direto procurá-lo. Assim que me viu, deu uma desculpa. Disse estar apressado demais. Tinha um compromisso que não podia ser adiado. Que eu passasse mais tarde e aí, sim, poderíamos, com calma, nos falar. E assim dizendo, deixou-me ali em meio à igreja, plantado, sozinho. Sentei-me e me pus a rezar. Aproveitei que havia tempos não ia à igrejinha. Pedi a Deus que me ajudasse. Vida por certo existia, mas quem era aquela do retrato? Quem me daria essa explicação? Senti um toque em minhas costas, me virei e tive uma surpresa. Era aquela velha senhora que desaparecera depois de falar que desvendaria o mistério. Levantei-me e fui me juntar a ela, dizendo: por favor, imploro-lhe que me conte toda a verdade. Se souberes sobre vida, não me poupes, conte-me tudo em detalhes. Ela disse que antes tinha de rezar seu terço. Repliquei: Deus a perdoará se hoje trocar o terço por uma Ave Maria. Ela deu um sorriso e disse: assim será, me espere fora da igreja e iremos caminhar. Fui lá para fora esperançoso, era um lindo dia. Fiquei a esperar, e nada. Nada da senhora aparecer. Pensei, não quis deixar de rezar o terço, precisarei ter paciência. Sentei na beirada da escada e fiquei distraído em meus pensamentos até que saiu o sacristão perguntando o que eu estava fazendo ali. Se estiver passando mal, poderia me conduzir até a hospedaria? Não, repliquei. Estou esperando a senhora que está a rezar na igreja. Ele me olhou espantado e disse: ela já foi embora há tempos. Levantei-me e corri até dentro da igreja. De fato, estava deserta. Poxa! Estavam brincando comigo. Mexendo com meus sentimentos. Agradeci ao sacristão e fui direto para o trabalho. Lá chegando, fui falar com o ferreiro José, ele assim se chamava. Era um bom homem, mas nunca foi meu conselheiro. Fui direto ao assunto. José, já foste ao cemitério? Todos aqui lá estiveram um dia. Numa comunidade pequena todos se tornam amigos. Assim, quando alguém parte, a cidade para fazer o acompanhamento. Então, com certeza, sabes de quem é o retrato que está sobre o mausoléu rosado. Ele ficou um instante me olhando sem falar. Parecia que, de repente, tinha ficado mudo. Não sei do que está falando. Não conheço túmulo rosado nenhum. Então vamos até lá, por favor, me faça companhia, quero lhe mostrar uma coisa, senão pensarei que estou maluco. Ele retirou seu avental e disse: vamos logo ver esse assunto. Não quero que penses que estou ignorando algo que você acredita ser um problema. Fomos andando até lá.
Pelo caminho, ele não abriu a boca para falar nada. Eu também estava cansado de falar, mas agora tinha algo para mostrar, e não podiam dizer que eu me equivoquei. Lá chegando, levei-o direto ao local onde tinha visto o túmulo. Lá estava, todo rosado e cheio de flores, mas, quando chegamos perto, para minha surpresa, o retrato estava faltando. Fiquei impressionado. Como tiraram o retrato daqui? Fui ficando furioso. Estavam me fazendo de bobo. José, disse. Aqui está o túmulo rosado que você disse que não existia. E olha a moldura sem a foto. Não é prova suficiente para você deixar de mistério e me contar o que toda essa gente não quer? Ele coçou a cabeça. Andou de um lado para o outro e disse. Se contar, você não vai acreditar. Então, é melhor você esquecer tudo isso. Não posso, disse. Vida já faz parte de minha vida, mas não posso aceitar que ela desapareça por meses ou até um ano sem poder ir procurá-la. Se você me tem alguma estima, se me considera pelo tempo em que já trabalho contigo, por favor, me diga onde ela mora e quem estava na foto que é tão parecida com ela. Como pôde vê-la? Perguntou. Isso é totalmente impossível. Um dia, numa grande festa, Vida desapareceu de nossas vidas. Sente-se, que vou lhe contar. E ficamos ali sentados em meio ao cemitério. E ele começou a contar. Vida, moça bonita, raio de sol de nossas vidas. Numa grande fazenda que tem nos arredores, mora uma grande família. 7 irmãos, bons rapazes trabalhadores, viviam a mimar a única menina que Deus colocou naquela fazenda. Tiveram a sorte de ela ser uma estrela brilhando sempre trazendo para todos um carinho, uma palavra amiga. Vivia a correr por todos os cantos, cavalgava desde pequenininha. Seus irmãos a adoravam. Na cidade, não havia quem não se comovesse com a delicadeza e beleza da menina. Às vezes, passava em disparada, jogava flores no caminho. Dizia que era para amenizar a paisagem, pois na cidade era barro e pedra em todos os caminhos. As mulheres recolhiam as flores e as colocavam em vasos na janela. A cidade ficava toda enfeitada, era perfume de flores para todo lado. Na igreja, ela deixava sempre uma braçada de rosas. Dizia que igreja sem flores era noiva sem cabeça enfeitada. Até que toda essa alegria teve um final, e hoje, flores, só se forem colher ou comprá-las, mas ninguém quer de volta o que não pode voltar. José, não me fale por enigmas, já fizeram isso bastante. Se começares a me contar a história, por favor, nada me omita, mesmo que vá me doer. Antes de continuar, me perguntou. Ainda encontras com ela? Respondi que sempre a vejo. Corro sonho e passeio, mas sem tempo regrado. Às vezes, passo só uma semana sem vê-la, mas também já se passaram meses e até um ano. Daniel, esqueça essa moça. Mude de cidade, vá para outro povoado. Tenho um amigo numa cidade que não é muito distante daqui, em 3 dias cavalgando. Você chegará até esse meu amigo. O ofício dele é o mesmo. Você não terá problemas com o trabalho. Vá, encontre uma boa moça e construa seu lar. Não era bem isso que eu estava pensando, respondi. Pensei em lhe propor dormir naquele quartinho dos fundos, assim economizaria o dinheiro da hospedaria, poderia atender seus fregueses a qualquer hora e construir minha casa. Já até achei o lugar, é um pouco fora da cidade, mas um lugar maravilhoso. Quero plantar e criar alguns novilhos. Depois, quem sabe, até criar uns cavalos. Por mim está tudo bem, respondeu José. Se é assim que você deseja, mas vamos embora que deixei o estabelecimento aberto. Espere. Você não me falou onde está a Vida. Não preciso, respondeu. Você, pelo que contou, sabe melhor do que eu de seu paradeiro. Aceitei suas palavras. Era mais do que eu já havia conversado sobre Vida. Então, ela vivia por ali. Era uma boa moça. Com 7 irmãos a lhe cuidar. Mas o que teria acontecido para a Vida não querer mais passar por esta cidade? Isso me ia me perguntando. José e eu caminhávamos calados. Chegamos e fomos direto ao serviço. Tinha muito trabalho acumulado. Pela primeira vez, não fui à procura dela. À tarde livre, que era minha hora de almoço, aproveitei para fazer a limpeza do quartinho onde moraria. De manhã,
Quando viesse trabalhar, já sairia definitivamente da hospedaria. E, assim, mergulhado em serviço, nem dei conta de como as horas passaram depressa. Fechei o estabelecimento, pois José já tinha se ido e fui para a hospedaria juntar minhas coisas e fizer o acerto do que estava devendo. Assim, na manhã seguinte, despedi-me, dei meu novo endereço e disse que ali estava se precisassem de mim. Eu estava feliz. Economizaria um bom dinheirinho e começaria a construir minha casa. O quarto não era grande, mas tinha uma boa janela e algumas tábuas que eu transformei em cama. Para mim era o suficiente. Tinha um cantinho que eu arrumaria para cozinhar minhas refeições, mas isso nem precisei fazer. José tinha falado com a sua esposa e eles me ajudariam em meu empreendimento me mandando as refeições. Só o café da manhã teria de providenciar. Como a vida era bonita. O ar que entrava pela janela trazia o perfume das flores, que me lembravam vida. Vida. Meu Deus, como posso ter esquecido? E se ela for me encontrar? Pensará que a abandonei e nunca mais voltará. Corri rápido com meu serviço. Pediria a José todo o restante do dia livre e, assim, fui a disparada ao local de encontro. Meu coração batia descompassado. E se vida nunca mais viesse ao meu encontro? Nunca mais era tempo demais. Sabia que isso não aconteceria. Estava apaixonado por ela e pediria sua mão em casamento. Antes, teria de construir a casa, mas a levaria para conhecer o local. Assim pensando, cheguei ao lugar marcado por nós em encontros. Vi uma figura sentada, colada na árvore. Não dava bem para divisá-la. Quando cheguei perto, saltei do cavalo e corri em disparada. Pela primeira vez, era a vida que me esperava. Quando me viu, veio correndo ao meu encontro. Daniel. Como você demorou? Pensei que tivesse me abandonado. Fui atrevida em lhe dar aquele beijo apaixonado. Eu a abracei acariciando seus cabelos. Nossos corações batiam juntos uma descompassada canção de amor. Vida, vim aqui todos os dias. Esperei ansiosamente e você não apareceu. Foram semanas que fiquei a imaginar como seria minha vida se você me abandonasse, mas o que importa é que agora estamos juntos. Vamos dar um passeio, que quero lhe mostrar uma coisa. Ela me deu a mão, disse que não queria se separar de mim. Se não desse para for caminhando, era melhor lhe mostrar outro dia essa surpresa. Atendi o seu pedido e ficamos ali mesmo a passear. Estranhei. Vida não estava risonha, algo tinha acontecido. Tinha medo de perguntar, e ela fugir como das outras vezes, mas foi ela quem disse. Daniel, por onde andas quando não estás no trabalho, por que visitas o cemitério? Por quem tu foste chorar? Pedi que tivesse calma. Era uma enxurrada de perguntas, mas como ela sabia de meus passos? Como a indagaria? Vida, já sei que moras com seus irmãos, mas não consegui saber onde fica a fazenda. Você tem vergonha de mim, por isso não quer me apresentar aos seus irmãos. Meu trabalho é humilde, mas tenho o firme propósito de construir minha casa. Era isso que queria mostrar a você, a terra que eu já escolhi. Estou morando num quartinho, é pequeno, mas jeitoso. Economizarei o bastante para comprar os primeiros tijolos. Pare de falar, gritou Vida. Essa não é a realidade. Queria muito que fosse, mas não posso ter essa vida que pretendes para mim. Eu te amo demais. Não queria mais sair de perto de ti, mas nossos caminhos estão separados. Eu sou a ilusão e você a certeza de que há uma vida inteira para viver. Vida, disse eu. O que há por trás de tudo isso? Por que nem você nem os seus vão à cidade? Por que se escondem como se fossem fugitivos? Ela, passando a mão em meu rosto, disse. Se tiver de falar de mim, vou ficar triste e talvez nem volte mais aqui. Eu a abracei chorando, dizendo nada mais me importar, mas queria que pensasse em meu pedido. Queria me casar com ela na igrejinha. Ela se levantou e vi a tristeza em seu rosto. Saiu correndo gritando. Você não entendeu nada. Se quiser ficar comigo, tem de ser desse jeito, e foi-se embora num galope desesperado. Eu fiquei ali parado, pensando o que estaria acontecendo. Só se Vida fosse era casada. E, por isso, nossos encontros teriam de continuar longe de todos. Fiquei chateado. Vida, casada? Mas não, José, com certeza,
me alertaria. Quando me contou parte da história, não mencionou que Vida tinha formado família. Fui caminhando, levando meu cavalo pelas rédeas. Não tinha pressa de chegar a casa. Andar ao ar livre era o melhor remédio. Cheguei a casa cansado. Cuidei de meu animal e fui me recolher na mesa por mim improvisada. Tinha um prato de sopa bem quente. Intimamente agradeci a José, era tudo o que eu precisava no momento. Tomei aquele caldo gostoso e fui me deitar, não queria pensar em mais nada. Acordei com o José me chamando. Levantei assustado, dormi demais, pensei. José já tinha iniciado o trabalho e eu na cama, como se estivesse adoentado. Joguei sobre a cabeça um balde de água fria, isso me reanimou para o trabalho. Pedi desculpa a José, estava envergonhado por ter me atrasado. Você não está bem, ele disse. O que aconteceu? Aconteceram tantas coisas. Encontrei-me, ontem, com Vida. Perguntei sobre sua família. Contei-lhe dos meus planos e disse que, se ela aceitasse, me casaria com ela. Já estou cansado desses encontros furtivos, quero mostrá-la a todos. Mostrar como estavam enganados em não querer falar dela. Estamos apaixonados, mas Vida tem um segredo na vida dela. Daniel, disse José. Deixe Vida em paz, será melhor para você não saber da história. Deixe ficar esses encontros, que você diz serem maravilhosos, apenas em sua memória. José, se dissessem para você abandonar sua família, se contentar só com lembranças de sua esposa, você aceitaria? Estou preso à Vida, não posso viver sem ela. No máximo, posso esperar alguns meses, mas com a certeza de que faço parte da vida dela. Seu lenço, que guardo como lembrança, é sua presença no meu dia a dia, me dá forças para esperar o tempo de vê-la de novo. Sem ela não existo. Paro de respirar, de me alimentar. Sem Vida, vida para mim não existe. José abaixou a cabeça dizendo não tocar mais no assunto, mas era melhor não contar para ninguém que a encontrava, ou me teriam como maluco. Fiz meu serviço aborrecido. As horas custaram a passar. Estava um dia chuvoso, frio. Nem sabia se iria encontrar a Vida. Quando a tarde chegou, a chuva tinha parado. Encaminhei-me para o local onde iria encontrar Vida. Lá chegando, para minha surpresa, quem me esperava não era Vida, mas aquela senhora que vivia me alimentado de esperança que desvendaria todo o mistério. Como a senhora chegou aqui? Estava esperando por mim? Fui apeando do cavalo e formulando as perguntas. Calma, ela disse. Teremos toda a tarde para desvendar mistérios. Peguei-a pelo braço, fiz com que se sentasse num tronco, e sentei-me ao seu lado, não lhe dando chance de ir embora. Uma parte da história já lhe contaram, disse ela. Agora vamos ver se você acredita nessa velha de boa memória. Uma mozona bonita faz qualquer ser se apaixonar, ainda mais se for um sonhador, que tem coração com espaço. Quando fazemos a passagem deste mundo, vamos por lugares diferentes. Uns para lugares tranquilos, por merecimento, outros ficam vagando, não tendo a paz de espírito até ter o entendimento de que viver não é fazer da vida dos outros um mar de sofrimentos, mas há aqueles que têm condições de voltar. Retornam ao mundo terreno e nem assim estão a vagar. Uma porta é sempre aberta aí, se teve vida correta, pode ainda visitar os seus. Mas precisam saber que tem vida separada e que aqui não podem mais ficar. Minha senhora, disse, a senhora ficou cheia de rodeios, disse coisas estranhas que, para mim, nenhum significado têm. Quero saber de Vida, ou a senhora nada sabe e quer complicar mais ainda a minha vida. Moço, tenha calma e preste bem atenção. Não vou lhe dizer que não vês o que vê, mas tome muito cuidado. Podes ficar embriagado e sofrer por causa dessa paixão. Procura uma moça num povoado. Vá viver uma vida tranquila e deixe os sonhos de lado. Não entendi nada que me falaste. Era para nossa conversa dar o mistério por terminado, mas eu fiquei mais confuso. Por que não posso me casar com Vida? Porque sou pobre, não tenho nada a oferecer. Porque sou pobre e ela é rica. Você não entendeu nada, disse a boa senhora. Vou falar mais explicado, mas não fique desesperado e contra mim por ter contado. Vida era uma moça, como já lhe contaram que a todos enternecia. Vivia a cavalgar e estava sempre sorrindo. Um dia, a febre abateu.
Seu pai mandou chamar doutores de todos os lugares, mas nada deu resultado. A febre a consumia. Delirava e a mais ninguém ouvia. Assim se passaram 7 anos. 7 anos em que todos se reuniam na igrejinha fazendo preces para que ela se curasse. Então, numa manhã ensolarada de setembro, ela partiu, conservando um sorriso nos lábios. A cidade ficou triste. O sino da igrejinha emudeceu. As flores perderam seu viço. Uma linda e meiga mocinha morreu. Mas de quem a senhora está falando? Perguntei. Pedi que me falasse de vida. Essa história que a senhora contou deve ser de outra pessoa conhecida. Como pode vida estar morta, se com ela falo quase todos os dias? A não ser quando some, mas só por um tempo. Quando aparece, é como se tivéssemos nos vistos todos os dias. Filho, preste atenção. Não estamos falando de alma penada, estamos falando de alguém que partiu, mas que vive por estas paragens. A senhora quer me dizer que vida não existe? Então quem é que vem ao meu encontro, me abraça e me beija? É um fantasma. Mas não usa camisolão branco nem chapéu pontudo na ponta. Acho que estamos falando de pessoas com o mesmo nome, mas com vidas diferentes. Então, meu jovem, vou andando, mas eu era ama de vida. Carreguei-a no colo e quase morri quando a perdi. Foram 7 anos de sofrimento, vendo minha menina inerte como se não fizesse parte desta vida. Eu a alimentava, acariciava e nem sei se ela o sabia. A ternura, a meiguice nunca saíram de seus olhos, parecia que estava dormindo. Às vezes me olhava, alguma coisa balbuciava, parecia querer ir embora e não podia. Suas risadas ainda hoje ecoam pela casa, e as flores de que tanto gostava e cuidava nunca mais deixaram de florir na fazenda. Mas, se você quer confirmar a verdade, é só seguir o riacho e vai encontrar a fazenda. Ali ainda moram seus pais, eu os conforto dizendo que ela ainda está aqui. Seus irmãos foram pela vida espalhados, seguiram cada um seu rumo e para casa nunca mais voltaram. Às vezes mandam lembranças. Escrevem cartas e o mensageiro demora tanto para entregá-las, que, quando contam que esperam a chegada de uma criança, a criança já está em andanças. Agora já vou indo, fica em paz e já sabes onde me encontrar se for preciso. Eu fiquei mudo. Minha cabeça parecia um peão. Alguém puxou a fieira, e ela rodava sem parar. Meu Deus! Vida não existe. Como posso acreditar se já a tive em meus braços e senti seu coração pulsar? Mas como podem todos estar enganados? O ferreiro, o sacristão, o rapaz da hospedaria, até o pároco, que não me deu chance de nada contar, com certeza já sabia do que iria falar. Mas agora já tenho uma pista e vou segui-la para terminar minha agonia. E assim fui andando até encontrar o riacho. Fui seguindo seu córrego até dar numa cerca. Contornei e achei a porteira. Estava fechada, o silêncio imperava. Não havia ninguém por ali. Bati palmas, chamei. Ó de casa, alguém poderia me atender, por favor? O silêncio continuava, então tomei a decisão, pulei a cerca. Fiquei todo arranhado. Era arame farpado emaranhado que fazia a cerca de construção. Fui caminhando até a casa quando ouvi uns latidos. Vieram diversos cachorros na minha direção, eu comecei a correr deles, que me perseguiam. Encontrei uma árvore baixa, galguei aí e fiquei sentado lá em cima. Os cachorros faziam um escarcéu, não sei como ninguém estava ouvindo. Então escutei um estalido. Era um senhor com a espingarda engatilhada. Vá descendo devagar, disse ele. Com as mãos nas costas e sem pensar em correr, minha carabina está engatilhada e eu meto chumbo em você. Foi uma senhora que disse que eu viesse até aqui. Senhora tem nome, sem nome há muitas por aí. Ela não falou e eu me esqueci de perguntar. Esse trololó está ficando esticado. Vá andando até a porteira e deu fora de minha casa. Senhor, eu queria lhe falar. Conheci sua filha. Amo-a e com ela quero me casar. O velho se assustou, que até deu um tiro para o alto. Estás de brincadeira. Ou o que pensas que pode fazer comigo? Minha filha está morta. E não tem outra que possa se casar contigo. Vida, não é esse o nome de sua filha. Tenho-a encontrado quase todos os dias. Ela é linda. Morena clara, cabelos negros e olhos azuis que fazem inveja às estrelas. O velho deixou cair a arma,
e disse: Deixe de brincadeira. Meu coração não é tão forte para escutar esse tipo de besteira. Vida se foi já faz 3 anos. Foram os 7 em que ficou inerte, sem fazer parte de nossas vidas. Era só febre e delírios que consumiram a ela e a toda a família. Já me contaram tudo isso, e eu vim tirar a limpo para ver se trata da mesma pessoa. Peço desculpas, meu amigo. Venha, entre, que minha velha vai lhe preparar algo quente enquanto fazemos o dito esclarecido. Entramos na casa e ele me apresentou a uma senhora que tinha todos os traços de vida. Os olhos eram tão parecidos, a maneira de olhar enternecida. Fiquei parado em frente a ela sem dizer nada. Pediu que eu me acomodasse e logo traria algo para que nos esquentássemos. Fiquei sentado parecendo uma estátua, pois emoldurado na parede estava um lindo retrato igualzinho ao que vi na sepultura, só que era maior a figura. Fiquei estático, não consegui dizer uma palavra. O velho tinha voltado à sala, pois tinha ido guardar a sua arma. Ficou me olhando e disse: Estás passando mal? Estás pálido. Acho que o assustei com minha espingarda. Não consegui balbuciar uma palavra. Coloquei o dedo em riste apontando para o retrato. É minha filha, disse ele. A moça mais bonita das redondezas, mas nos deixou. Foi dela de quem lhe falei. É a mesma pessoa que tenho visto. Todos a dizem morta, mas está mais viva que nunca. Filho, disse ele. Você parece perturbado. Vida não existe mais, a não ser na lembrança destes velhos e de todos que tiveram a graça de conhecê-la. Senhor, vou contar todo o acontecido. E assim lhe narrei toda a história. Quando acabei, ele estava chorando e, ao lado dele, sua senhora enxugava suas lágrimas. Nunca teria inventado tudo isso. Foi uma coincidência nosso encontro. Por acaso estava no mesmo caminho que Vida sempre passava. Agora estou tonto, zonzo. Não sei o que será de minha vida. Fiz planos, comecei a construir minha casa e estou apaixonado por alguém que não existe mais. A senhora veio até mim e, me abraçando, disse: Venha, vou lhe mostrar o que não foi mexido. Desde que Vida partiu, conservo seu quarto como se fosse voltar algum dia. Era uma casa grande, de muitos quartos. O quarto que era de Vida ficava no final, a janela dava para a frente da casa. Era um quarto todo rosa, cheio de bonecas a enfeitar. Flores desenhadas na parede formavam lindos painéis, como se todo o quarto fosse uma mata. Sua mãe ia mostrando tudo e dizendo: Foi ela mesmo quem o fez. Ela gostava de pintura, flores e natureza, para ela, era um casamento perfeito. A cama, com uma colcha cetinada, parecia que tinha acabado de ser feita. Um par de chinelos no tapete e uma roupa dobrada na banqueta. Seu retrato estava em uma mesinha. Eram muitas fotos, desde o tempo de criança. Tinha fotos com seus pais e sempre os irmãos à sua volta. A senhora foi falando todos os nomes, mas não conseguiu gravar nenhum deles. Só olhava o retrato que moldurava a Vida, pois era igualzinho ao que não consegui mostrar ao ferreiro. Peguei e perguntei à senhora se poderia levá-lo comigo. Sinto muito, meu filho, mas tudo o que vês neste quarto é para ficar resguardado. Todas as vezes que sentimos falta dela, é aqui que vimos buscar um pouco de alento. Mas fique certo de que toda vez que quiseres podes vir, não precisas de permissão, se és amigo dela. Bem-vindos sejam os amigos. E assim dizendo, foi saindo do quarto e me levando pelo braço. Quando cheguei à sala, o pai de Vida estava pensativo, perguntou-me como procederia. Se iria mandar rezar uma missa na igrejinha. Por quê? Perguntei. Só porque Vida está morta para vocês, acham que também estará para mim? Filho, pense bem. Não estás na sua justa razão. Não estamos falando de alguém que está entre nós. Estamos falando de uma aparição. É aparição para vocês, disse. Se eu abraço, a beijo, se a sinto em meus braços, como posso acreditar que esteja morta? Agradeço a bondade de vocês. Não sei que explicação terei de tudo isso, mas de uma coisa não tenho certeza: não deixarei de ir aos encontros com Vida. Deixe-me ir com você, disse a bondosa senhora. Se minha filha está de volta, quero abraçá-la e trazê-la para casa de volta. De fato, nunca deixei de senti-la viva, por isso mantenho seu quarto,
como se fosse voltar a qualquer momento. Irei com você. Espere só um pouco que vou trocar de roupa e pegar um agasalho. Senhora, espere. A hora do encontro já passou e nem sei se hoje